E eu tenho hoje para você uma palavra do coração de Deus. Amém? Hoje eu vou falar com vocês sobre atitudes que nos levam à liberdade. Diga, atitudes que nos levam à liberdade. Em nossa vida, amados, não são poucos os momentos onde nós nos sentimos aflitos, onde passamos por problemas. E quando estamos nesses problemas, é como que nos sentíssemos presos, é como que tivéssemos sem o que fazer. Você já passou por alguma situação onde você olha para um lado e para o outro e diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu olho para um lado, olho para o outro e não vejo solução para o meu problema. Mas hoje, em nome de Jesus, através da vida de dois homens de Deus, eu quero com vocês ver algumas atitudes que nessa noite, não é amanhã não, é nessa noite, vão nos levar à liberdade. Amém? Queria te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 22. Enquanto você estiver abrindo, se você quiser dar um glória a Deus, um aleluia, você tem liberdade. E você vai entender o quanto isso é importante hoje, viu? Se prepara, se prepara. Deus guardou essa aqui para nós. Verso 22 diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere profundo, no cárcere interior, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-lhes para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, o que devo fazer eu para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoutes, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Senhor, nessa noite, nós nos colocamos aqui como igreja do Senhor diante da tua presença. Queremos tomar autoridades nas regiões celestiais, amarrar o valente, repreender a Satanás e aos seus demônios, e declarar que confundidos e desfeitos estão todos os planos do nosso inimigo contra nós. Declaramos liberdade para o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e repreendemos toda e qualquer interferência, tanto na transmissão quanto na recepção dessa palavra, em o nome de Jesus. Amém? Que situação é essa, hein, amados? Lá estavam Paulo e Silas, e foram levados para o meio da praça. Rasgaram as vestes, açoitaram eles. Por que fizeram isso? Por que fizeram isso com Paulo e Silas?
Porque eles estavam levando liberdade aos cativos, pregando a palavra de Deus em todo o tempo. Se você pegar os versos anteriores, você logo vai perceber que uma mulher que era possessa de espírito de adivinhação acabara de ser liberta pela vida de Paulo e Silas. E então, os homens que ganhavam dinheiro com aquela mulher que era possessa por espírito de adivinhação, ficaram extremamente irados. E aí começa o texto onde nós lemos. E a primeira coisa que eu quero que nós possamos entender nessa noite: entenda, amados, que lutas e aflições fazem parte do processo de Deus na nossa vida. Diga: lutas e aflições fazem parte do processo. A palavra de Deus diz lá em João 16:33, o próprio Jesus diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa vitória está no Senhor. Mas acontece, amados, que às vezes nós escutamos um evangelho que diz: olha, filho de Deus não passa por problema nenhum. Eu quero dizer, talvez você entrou nessa noite com alguns problemas, algumas coisas para resolver na tua vida, na tua casa, na tua família. E eu quero dizer para você e anunciar bem claro: olha, Deus não deixou você de lado. Deus está com você. O próprio Senhor nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso não quer dizer, é claro, que a nossa vida é uma vida presa em problemas. Mas às vezes nós passamos por eles, amados. Os desertos fazem parte da estrada da nossa vida. As dificuldades às vezes nos fazem crescer. É necessário que passemos por elas às vezes. A palavra do Senhor diz que às vezes o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Não é fácil passar por elas. Quantos hoje talvez tenham um problema para resolver? Algo que, como Paulo e Silas, naquele momento, talvez olhassem para um lado e para o outro e dissessem: eu não vejo solução. Eu não vejo. Se não vier um socorro, eu não tenho como me libertar. As costas deles estavam açoitadas, eles não tinham o que fazer. Às vezes o próprio Senhor nos conduz por um momento onde crescemos nas aflições. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 4:1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Às vezes o próprio Senhor nos conduz a esses momentos. Mas o nosso diferencial está... Existe então, pastor, um diferencial entre a minha vida e a das outras pessoas, porque o meu amigo do trabalho está passando por um problema. E eu também. O seu diferencial é, olha só, lá em João 16:30.